De transtorno eu tô acostumado. Então, Bom estamos dia aí. aqui com o doutor Ricardo, né, para a gente conversar um pouquinho. O Mano já quer, né, pressionar o Chegar doutor. chegando. Conta, Não, Mano. mas vamos lá então. Bom dia, pessoal. Doutor, você não faz ideia do transtorno que se causou. Primeira Ah, impressão que ficou geral, todo mundo falou: que é isso? Como eu posso te ouvir? aham. E automaticamente deu um transtorno bem negativo, os bafafá aqui interno no atendimento. Nem você comentou aquele dia do tom que a pessoa chega, o cliente chega, e a gente aqui sabe o tom, a gente não tem vamos colocar assim, como ouvir os nossos clientes pela forma de dizer áudio, Sim, mas sim. pela escrita a gente tem noção do tom, né? A gente tem atendimento só digitalizado, né? Tá. Mas deu um transtorno imediato, mas pelo contrário, na outra semana, a nota do pessoal, todo mundo era 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Aí, tipo assim, foi um transtorno um pouquinho de imediato negativo, muito negativo da parte nossa, que a gente é prestador de serviço para o cliente, mas Aham. veio totalmente invertido da parte do cliente para a gente. Então a gente está super feliz, a gente está com as poucas ideias que a gente já implantou aqui, já foi uma transformação assim, um enorme. Então, já de antemão, já quero te agradecer que essas palavras que você trouxe para a gente foi de fundamental valia aí para a equipe inteira. É que no início, né, Em, em, talvez eles não entendam, né? Eu já tinha avisado o doutor Ricardo, a galera é muito jovem, né? É, Eu falei uhum. todo o contexto para o doutor Ricardo, eu expliquei para ele, eu falei, talvez eles não vão entender agora, e eu já tinha avisado o Christopher, eu sabia disso, tá? E eu queria Uhum. causar isso mesmo, os meninos me conhecem, eu queria Sim. trazer esse impacto, esse desconforto, porque a gente só melhora, infelizmente, É, dor, né? É no desconforto, é aquela coisa esquisita que faz a gente sair da onde a gente está, né? Então, exato. o objetivo foi cumprido. É, Exatamente. talvez só essa é, questão dessa transição, né, vamos dizer assim, que eu poderia ter orientado melhor, porque realmente, assim, a grande verdade é que, de uma forma geral, a gente não está acostumado com comunicação tão acolhedora, tão integrada, né? Aí isso causa espanto em todo mundo. E como toda mudança que é gerada em qualquer nível, no início é desconfortável, né? Até porque a gente não sabe o resultado em si, É. para onde isso mas vai levar, né? eu até gostei desse desconforto que causou no pessoal, porque adiantou um problema que a gente poderia ter no futuro e já foi resolvido. Aham. Então, a gente identificou algumas lacunas que tinham no nosso treinamento, então isso é bom pra gente. Foi bom ter esse desconforto. É melhor ter quando é um pouco menor do que quando a gente tiver ali 40 pessoas ter um desconforto desse tamanho. Então, Exato. foi mais fácil de controlar os ânimos. E foi assim, uma surpresa, inclusive minha. Isso que a Fer sabe que eu e o Gabriel testamos muita coisa. A gente gosta de testar. E quando a gente aplicou, a gente falou, cara, vamos aplicar. Será que vai funcionar? A gente só vai descobrir se testar, porque o que a gente compreendeu é o seguinte: você tem um método, e esse Uhum. método funciona no seu ambiente. A pergunta era se iria funcionar no nosso. E, nossa, tá voando. É, Tá o mar é sensacional. salgado É, em todos os Todo lugares. lugar. Ser e humano, né? foi E foi num momento bom, porque fazemos da seguinte forma, que nosso atendimento é somente via chat. Então, nós temos algumas respostas prontas Uhum. para enviar para os clientes, que são respostas que demoram para digitar, às vezes o atendente vai ter alguma dúvida, então nós preferimos já deixar muitas coisas prontas. Só que essas respostas prontas, elas podem ser editadas também pelos atendentes. E a cada 2 meses nós fazemos a alteração de todas essas mensagens. Então a gente aguardou ter o contato com vocês no dia 24, e a partir dali nós terminamos de editar todas as mensagens. Então hoje nós temos todo um tom baseado no que foi conversado aquele dia. Ah, Então, nós já havíamos desenvolvido uma parte, aí só adaptamos a parte do escutar, do estou aqui te ouvindo. Então, foi sensacional. A única coisa que a gente mudou foi um pouco da saudação. A gente falou, como posso te ouvir agora? A gente mudou para estou aqui para te escutar. Como nossa, posso lhe ajudar? uhum. Isso só mudou para isso. Mas foi o resultado sensacional, acima do esperado, porque é algo muito novo para a gente isso.
A gente já estava numa linha de evolução que a Fer passava sempre do entendo, do compreendo. Foi o primeiro passo para chegar nesse momento de uma empatia nesse nível, né, que a gente está agora. Então, realmente funciona muito bem mesmo. E até contextualizando, Obrigado. Ricardo, eles, como são jovens, né? Quando você fala assim, estou aqui para te ouvir, né? E eles falam, mas a gente é mensagem escrita, como que vai ouvir se é mensagem escrita? Então, até Aham, isso, eles são tão imaturos que eles não percebem que ouvir vem até de coisas que não são faladas, gente. A gente aham. consegue ouvir tom de voz de uma mensagem escrita. A gente consegue ouvir de um olhar, sabe aquela quando a mãe olha a gente com cara assim, você tá ouvindo o que ela tá falando sem ela abrir a boca. Mas é uma construção que, né, eu tinha já contextualizado para o doutor Ricardo que era algo que eu gostaria de começar a criar isso, porque é um time, não é nem despreparado, é um time imaturo, que ainda não tem essa habilidade de perceber, sem ser o óbvio, né? Ouvir quer dizer usar o ouvido, e não é, né? É muito mais profundo do que isso. Então, acho que até para a gente aproveitar esse momento, os meninos me trouxeram, doutor Ricardo, que eles tinham algumas dúvidas para seguir, né? E, então, se você puder, Christopher Bianchi, Claro. até trazer Uhum. isso para o doutor Ricardo para a gente poder Sim, ajudar, né? Claro, claro, tô à disposição. perfeito. A primeira dúvida que ficou assim foi logo na mudança que a gente teve. Quando a gente fala assim, ó, como posso te escutar? Eu estou aqui para te escutar. E o cliente responde no nível assim, a gente perguntou como posso te escutar, ele manda assim, com os ouvidos. Eu vi o. Ou ele já vem com os dois pés no peito, Aham. assim, para Sim. dar uma paulada na gente. Ou quando Aham. a gente vai por esse caminho e mesmo assim ele continua com as ofensas, continua com o baixo escalão. A gente gostaria de entender assim, há alguma forma de reverter esse cliente ou a gente deve começar a partir do momento que ele começa a escalar mais, a gente deve ter uma postura mais rígida ou a gente deve manter a empatia com ele? Qual é a melhor alternativa? Porque o que a gente percebe é que quando perde a mão do atendimento, que ele começa a escalar, chega num nível que o negócio fica absurdo. E é muito difícil você reverter aquele atendimento, né? É, ótima dúvida, isso mesmo. É, tem gente que, assim, vai entrar no ouvido e sai pelo outro, literalmente, né? É, são aquelas pessoas que estão irredutíveis na raiva delas. Elas não querem receber limite, não querem. Enfim, eu tô na minha razão e tô pouco importando com você. Tem gente que é assim. Essa método, essa comunicação que eu trouxe funciona para maior parte das pessoas. Não para acho que não existe nenhum método que acho que nada nesse mundo funciona para todo mundo, né? É, Aí é o que eu falo assim, amor é saber dar limite, amor não é passar a mão na cabeça, né? Não é, definitivamente não é. Então, se você tá indo naquela comunicação mais empática, mais amorosa, acolhedora, e a pessoa não recebe, de jeito nenhum não recebe, é claro que você lembra que tem a estrutura do início, do meio e do fim, né? No meio poxa, eu consigo compreender, eu consigo a sentir o que você está trazendo, assim como termina. Espero ter te acolhido para que você assim resolva a sua questão. Enfim, se ainda assim está evoluindo, tá seguindo o método e a pessoa tá lá, tá com o pé na porta e ela não vai tirar, aí é importante o limite. Porque ninguém é de ferro, nós somos é ser humano, né, e merece respeito. É, Então, o que que eu vejo? Um limite bem dado é aquele que, obviamente, tem um tom totalmente inverso daquilo que está sendo recebido, né? Que é uma coisa que até que Gandhi falava, né? Ninguém cura ódio com ódio. É, por exemplo, a pessoa tá lá, tá irredutível. Poxa, olha, eu percebo ou eu sinto que essa situação realmente está te deixando numa situação muito desconfortável.
Porém, eu gostaria que a gente pudesse manter a conversa no mesmo nível. A gente pudesse manter a conversa no mesmo nível para que eu consiga te ajudar. É importante que a gente fale na mesma língua, que a gente fale no mesmo tom. Porque você trazer tudo isso, é, você trazer toda a sua raiva para cima de mim, isso não vai resolver o problema. E se isso não vai resolver o problema, eu não vou poder continuar te escutando, então naturalmente eu não vou poder te ajudar. Acho que é Uhum. importante trazer assim, deixar bem reto. Ó, se você não mudar o tom de voz, eu não consigo te escutar porque meu ouvido não é penico, né? Sim. É, Então e você se eu coloca um não, cons- limite ali, né? se eu não consigo te escutar nesse tom de voz, se a gente não falar no mesmo tom de voz, eu não consigo te escutar nesse tom, eu não consigo te escutar, aí não sai da linha do método, né? Tipo, eu tô te escutando, mas você não quer ser escutado. E eu Uhum. também não estou aqui para escutar qualquer coisa. Aí eu não vou poder te ajudar. Ou seja, o resultado que é conseguir te ajudar, eu não vou conseguir. Sim. E você tem algum exemplo na sua vida que você passou por uma situação assim, para compartilhar com a gente? Ah, sim, vixe, vários, vários. É, vou dar um exemplo, até mesmo adolescente, da idade do pessoal, que ele tem TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo de pensamento. E tudo ele era contar história, contar história, contar história. Ele queria que eu escutasse todas as histórias da vida dele, como se isso fosse mudar alguma coisa. Eu escutei até um certo tempo. Quando eu vi que ele tinha essa repetição, eu falei, não adianta escutar. O que que eu fiz? Dei o limite. Falei, fulano, olha só, a sua questão do toque, ele já era consciente do toque, né, do que ele tinha. Tá ligado a isso, isso, e isso, essa repetição. Se eu der a escuta para você, para ficar falando, falando e contando todas essas histórias, eu tô reforçando negativamente o seu problema. A gente tem que parar por aqui. História não. Eu vou te passar soluções para resolver isso. E você tem que parar de contar história. Aí ele recebeu bem? Não. O que ele queria, ele falou assim: ah, você tá me rejeitando. Você não quer ouvir as minhas histórias. Eu falei: quem tá se sentindo rejeitado é você. Eu tô aqui trazendo o que é terapêutico, o que vai te ajudar a funcionar sua mente de uma maneira legal. O que que Uhum. aconteceu? Eu coloquei o limite, expus para ele a solução para resolver o problema dele e ele não quis aceitar. Ele queria que eu ficasse ali, Uhum. tipo, escutando tudo que ele tinha para falar. Ele queria Sim. validar a dor dele, que eu passasse a mão na cabeça. Ai, que coitado que você é. Ai, como sua vida é difícil, né? Ah, filho, aqui não tem lenga-lenga nem mimimi, não. Aqui é para resolver o problema. Eu não Sim. tô aqui para ficar ouvindo história, e nem você. E eu orientei a mãe dele, falei assim, olha, quando ele ficar contando história, você corta ele. Não dá, coloca lenha na fogueira. Recebeu bem, não recebeu. Voltou comigo, não voltou. Mas é aquela coisa assim, é livramento. Falei assim, olha, ok, se a pessoa não quer escutar, a pessoa não quer ter o problema resolvido, a gente não pode fazer nada por ela. A gente tem que abrir mão de falar assim, ok, pode me dar nota um, nota 2. Mas o meu trabalho eu sei que ele é bem feito. Não é uma nota 2 ou 3 que vai mudar isso. Porque a maioria é 5. É assim que eu faço também. Tem gente que não vai gostar do meu trabalho. Antes eu levava pro pessoal, né? Ficava me sentindo ofendido. Me dedico tanto, né? Ah, pô, né? Gente, é aquela coisa. Tem gente que vai dar nota ruim, não vai ter como. O Uhum. importante é a maioria estar satisfeita. Esse Galera que vai foi dar até ruim. um ponto que aconteceu aqui, Ricardo, que o, a gente teve cerca de 7.000 atendimentos. E tiveram dois atendimentos que foram negativos para essa abordagem. Um Tá, cliente que xingou um monte e um cliente que falou, a gente mandou, como posso escutar? Ele falou, com os ouvidos. E aí, dois ironia. atendimentos contaminaram o universo de 7.000 atendimentos. E eu falei, pessoal, é sério que vocês estão levando em consideração isso? Uhum. Olha o resultado geral, né? E é interessante ver que você também enfrentou esses desafios, porque isso é interessante compartilhar com eles nesse momento de transição, porque apesar de que você
tem esse método e ele funciona. Você também enfrentou desafios com ele e perdeu clientes por causa desse método. E faz parte, porque como não vamos agradar todo mundo, mas esse método agrada mais pessoas. E isso eu achei interessante. Até eu queria saber se tu podia passar um conselho para eles, para esse momento de transição, como que eles podem absorver esse novo conteúdo, essas novas técnicas para que tenha um resultado melhor. Eu não vou poder escutar o conselho agora que eu tenho uma reunião com o Marcos, eu vou ter que sair, aí eu vou deixar o Mano e a Bia e a Fernanda aí conduzindo, beleza? Depois eu vejo a Perfeito. gravação. Valeu, Tá Ricardo. joia. Um Até ótimo dia mais. para você. Boa reunião. Valeu, Christopher. Valeu. Olha, temos duas Eu participantes aumentei a equipe da nossa aqui. reunião. Ai, que linda! Aumentei a Elas já equipe estão agora. implementando o método? Você quer escutar o tio? Então fala teu nome, tio. Como é que você chama? Fala Ana Lu, tem 5 anos, Ana. e a Alissa, 1 aninho. E a mamãe, vem cá, Maninho. mamãe. E Elas a mamãe elas também. estão juntos lá com a Mamãe gente. André. Bom Dani. dia. Bom dia. Filhas muito maravilhosas vocês têm, gente. Obrigado. Vamos lá, que agora o papai vai trabalhar um pouquinho, tá? Fala tchau, pra tia. Tchau. Tchau, Doutor tchau. Ricardo, tchau, meus amores. Doutor Ricardo, é bem isso, sabe? Como eles ainda não tiveram algumas experiências, ou até tiveram, e eles não conseguem fazer essa relação, sabe, com o dia a dia, né? Pela imaturidade, pela falta de experiência também, né? O humano, que é uma pessoa mais experiente, a gente que está desse lado de cá, já tem esse olhar, né? Qual é o nosso objetivo com tudo isso, né? Porque o suporte ali, todo mundo quando fala sobre uma central de atendimento, sobre um suporte, sabe que a galera só vai estar ali só para ser xingada, né? Tem gente que não tem o que fazer, Exatamente. vamos ligar para o suporte hoje para eu, né, para eu xingar alguém. Então a gente Vou lá sabe incomodar. disso. Só que às vezes é assim, às vezes é o primeiro emprego de alguém, ou às vezes a pessoa ouviu falar da Mister Jack e aí fala, eu vou trabalhar lá e acha que vai estar né, vai só e começa a levar isso para casa. Um dos supervisores me trouxe também sobre o quanto eles querem trabalhar sobre a inteligência emocional, sabe? Uhum. Porque quer queira, quer não, o time acaba levando isso para casa. É, Pensa, leva. leva paulada, 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 paulada. Aí eu desligo um botãozinho e vou para casa, né? Então, o Exato, não Christopher, quando acontece. trouxe isso, é para como que deixa, a gente vai levando isso de uma forma coesa, de uma forma. Né? Por isso que eu trouxe o doutor, sabe, mano? Porque a Fernanda fazendo as atividades é uma coisa, mas eu trazer um especialista em saúde mental tem um outro, né, uma outra base, né? É, Exatamente. A gente já tem um local aqui, que né, a Fernanda já conhece, talvez o doutor, quem sabe a gente tem uma opção de vir conhecer a gente também. Já temos um espaço mais leve. Você vir aqui, já, pô, a gente eu adoro já tem. presenciais. Então vamos marcar já, vamos organizar. E aí a gente já tenta fazer o espaço transpirar uma leveza para o atendente, porque querendo ou não, a Uhum. gente está aqui recebendo pancada toda hora, né? Então a Bianca que eu diga, né, Bianca? Ela tá ali quietinha, mas ela já sofreu bastante aí nesse tempo aí. A gente começou com atendimento, a gente sabe como que é do dia a dia, claro, quando a gente começou era uma quantidade de atendimentos mais tranquilo. Tanto é que a gente atendia praticamente o dia inteiro sozinho. Hoje tem 20 pessoas rodando o dia inteiro aqui para dar conta da demanda. E se a gente não tem um local mais leve ou um espaço assim que a gente deixa o funcionário mais agradável, automaticamente vai ter uma rotatividade muito grande, né? E a Sim. gente tenta aplicar essas inovações que a Fernanda vem trazendo também, a gente também busca algumas coisas a mais aqui, justamente para que a equipe não se perca no caminho, né? Tem a resistência da mudança, tem, mas logo após uma semana depois dessa mudança que teve, todo mundo estava comemorando já. Então, isso é muito importante ter esses momentos aí. E eu tô surpreso positivamente, porque uma semana é bem rápido, né? Assim, é Mas é pouco, e velocidade, normalmente Mister essa Jack é assim. transição, transição às vezes leva Exatamente. alguns meses, né? Um mês, 2 meses. Eu tô surpreso que foi tão rápido. Então, a gente teve a nossa conversa dia 24, né? Hoje é dia 8. Então, Não, É, na semana seguinte, o Christopher já tinha me trazido. Fer, causou um rebuliço
Mas foi pro lado, foi pro bom. Eu falei, que bom, fiquei feliz. Ó, É. isso mesmo, se a gente for colocar no papel, a gente implantou dia 26, que foi um dia para a gente planejar, organizar as mensagens, 26, 27 por aí. Então, estamos em 10 dias, depois a gente já está conversando com o resultado já totalmente diferente ali, né? Então, é uma coisa assim muito inovador que veio e a gente quer justamente ampliar isso a mais. E a gente sabe que tem funcionários aqui que leva muita coisa para casa, sim, porque a dor, quando é coisas ruins, que nem o Christopher comentou, 2 atendimentos no meio de 7.000, a gente vai lembrar dos dois. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Eu vou colocar um pintor que entrega um prédio inteiro. Quando vai entregar a chave para o dono, aconteceu um probleminha, a pomba passou lá e sujou o prédio. Aquele o dono vai olhar para o quê? O prédio inteiro ou aquela sujeirinha lá na janela? Então, que não foi nem culpa do pintor, vamos colocar assim. Então, isso eu sempre dou como exemplo, pessoal, aqui, que a gente não olha o que um outro detalhe, a gente olha o total, né? Então, o total é o mais importante e isso a gente tenta sempre levar como prioridade para a equipe. É. É uma tendência da mente humana focar no negativo. Isso é geral. Acho que quem nunca, né? Quem nunca? Exato. Por que isso acontece? Porque, na verdade, devido às várias experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida, especialmente na infância, por exemplo, tem até uma pesquisa que fala que a cada um sim que a criança recebe, ela recebe 10 nãos. Olha a diferença, é gritante. Isso está relacionado diretamente a essa proporção. Aí eu não olho a quantidade de não que eu recebo influencia. Aí na hora que eu encontro um não no meio de um monte de sim, eu foco no não, porque é onde eu aprendi a focar. É muita coisa. Tá errado, é muito estímulo negativo. Tá errado, é feio, isso é pecado, isso não pode, isso é ruim, isso é não sei o quê. A educação ela é muito repressora. Isso tanto a nível educacional, institucional, familiar, é mais focado na punição e na repressão do que no acolhimento, né? Por exemplo, uma criança é punida porque contou a verdade. Quem é que fez isso? Quando a criança fala assim, ai meu Deus, se eu falar, eu vou apanhar. Se eu falar que fui eu, né? Ali a criança tem que ser acolhida se ela falar a verdade, ela tem que ser estimulada a falar a verdade, né? Para depois, não é que vai passar a mão na cabeça dela, vai dar um limite e falar, ó, isso não é legal. Mas eu não vou te bater ou te repreender porque você falou a verdade, porque eu quero que você se sinta à vontade de se sentir acolhida para poder contar a verdade. Então, por exemplo, esse coisa que, pegou uma coisa negativa e levou para casa. Aquilo que doeu na pessoa, na atendente, que foi, enfim, falado por alguém, tá ligado diretamente àquilo que afeta ele mesmo, é uma questão pessoal dele, é uma questão emocional dele, de uma inteligência emocional dele que ainda não foi desenvolvida. Né? E o ser humano, por exemplo, a gente tem um treinamento online, é maravilhoso, sim. Agora, a transformação do ser humano, vamos dizer assim, ela é muito mais completa quando tem o touch ao touch, o toque, o acolhimento, porque por exemplo, esse método de um atendimento, você vê, é feito à distância e ainda assim tem resultado. Agora, como que aquela pessoa que está atendendo a outra, ela vai se sentir, tipo, segura, corajosa, firme, se posicionar, colocar limite, que ela entende que é, tipo, pô, é meu trabalho, eu tô fazendo meu trabalho muito bem feito. Se alguém não gosta, a pessoa tem o direito de não gostar. Eu não tenho o direito de exigir que alguém goste de mim, mas eu tenho o total direito de exigir que a pessoa me respeite. Isso sim. Né? Então, isso é importante ficar também no atendimento. Isso é importante você falar. Acho que essa frase pega muito nas pessoas. Eu não posso e não tenho um controle de que o outro goste de mim, ou do meu atendimento, ou do meu trabalho. Porém, é importante que o outro me respeite. Não precisa gostar de mim, mas me respeite, tá? Vai ter gente que. Essas duas pessoas que provavelmente não gostaram. Se você for pegar elas e destrinchar a elas. Você sabia que elas fazem isso com todo mundo na vida delas, não é só com quem elas atenderam ali, elas fazem isso com todo mundo. Então, assim, o... Então, assim, peraí, a gente só ver que tá tocando a campanha rapidinho, 2 minutinhos, só ver quem é aqui, tá? Só um Tranquilo, minuto. vai lá, vai lá. Olha quanto é mais profundo, né, mano? E Bianca, Exato. quando um atendimento você leva para casa, ou aquilo ali fica te,
né? Poxa, o cara falou que eu sou isso, que eu não resolvi, que, né, era o dinheiro que ele precisava para pagar o aluguel. Quanto isso tem a ver quando você leva, quando, né, se de repente não está alguma coisa resolvida dentro de você, que a gente leva, né? Exatamente. Eu dou um exemplo aqui, que nem a Bianca passou uns exemplos críticos, eu não quero nem tocar mais no assunto, né? Mas a Ana Paula aqui, por ser mãe, veio um cara falando mal de filhos, não sei o que lá e tal, e ela se comoveu muito, tal, né? Então são casos assim que a gente não gostaria que passasse, mas a gente sabe que muitas vezes, se fosse para falar, vamos colocar esse mesmo cliente falar com um outro rapaz que não estava, talvez não era pai ainda e tal, ele não nem ia entender como um atendimento normal, claro, um pouquinho acima, mas ele não iria dar tanta ênfase nesse diferencial ali, né? Pode seguir, doutor. Ah, então, o que que é legal falar com o pessoal? É, ó, tem gente que não vai gostar da gente, tem gente que não vai gostar do nosso trabalho, e isso, sim, está tudo bem, sim. Não conseguimos e não temos direito e nem controle sobre o outro. Agora eu tenho um controle sobre o que eu vou sentir, o que eu vou fazer com isso. Isso eu tenho, né? Ok, você não gostou de mim, você tá na sua razão, não gostou do meu trabalho, você tá na sua razão, tá tudo certo. Agora o respeito eu exijo. Eu exijo respeito na forma que fala comigo, na forma como se direciona para mim. Isso é inquestionável em qualquer relacionamento. Respeito. Você pode não gostar de mim, mas eu respeito. A questão ele não levar para o lado pessoal, é claro que isso é uma questão de maturidade. Que com o tempo, e claro, não é só o tempo em si, não, porque a gente vem gente de 80 anos que é igual uma criança, né? O tempo não traz necessariamente maturidade emocional, e sim o que é feito durante esse tempo, né? Senão a gente teria uns idosos iluminados, né? Assim, pessoas quase santas, né? Quase canonizadas, e não é o que acontece. Então, assim, o... eu vejo que na prática, o que mais ajuda a gente, por exemplo, quando eu faço, esse final de semana eu vou fazer um evento meu aqui, chama Emoções Autênticas. Porque eu estou trazendo todos os meus pacientes, clientes para um dia de vivência e tal. Por quê? Porque se ficar só no online, ou até mesmo a consulta presencial, sem dúvida nenhuma, os pacientes têm mais resultado. Fato, fato. Online tem? Tem. Mas não é a mesma coisa porque a gente sente falta do toque, principalmente se a pessoa é mais sinestésica. Ela sente falta do toque. Ela sente falta de uma vivência, né? Essa comunicação que eu trouxe para poder, nesse método, para poder trazer para as pessoas, ela também é importante ser empregada entre eles mesmos. Tem dia que alguém não vai chegar legal, né? E às vezes a pessoa tá com vergonha de falar alguma coisa. Poxa, aí você. Aí a pessoa pensa, poxa, aí. Tô vendo. Você tá, como é que você está? Né? Tô sentindo que talvez você não esteja legal. Como é que eu posso te escutar? Em que posso te escutar? A pessoa também quer ser acolhida, né? Se já perguntar assim, chegar pra. Você tá bem? Nossa, tô achando que você tá com a cara ruim. A pessoa se fecha na hora. Tipo, porque ela se sentiu julgada e não acolhida. Então poxa, é, tô sentindo aqui que você tá meio para baixo, assim, em que posso te escutar? Né? Se sente bem em falar comigo? Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te escutar. É, é nessa prática do dia a dia, do jeito mais informal, que não é no trabalho em si, na hora do atendimento, que a pessoa vai ver na prática que isso funciona em qualquer lugar que ela tiver. Que assim como ela, às vezes ela leva problema ou dores que ela passou no trabalho para casa, ela pode pegar isso que ela está tendo de resultado, essa comunicação que ela também está experimentando, e levar isso de bom para casa dela também. E aí ela vê
que isso está mudando dentro da casa dela, se muda no núcleo onde de fato acontece a maior parte dos traumas, de uma forma geral, as questões que a gente tem. Aí é muito mais fácil levar para qualquer outros núcleos, seja de trabalho, seja em vida social, levar essa estrutura para os outros. É bem mais fácil. Por isso que muitas vezes é importante fazer isso entre eles, para eles levarem isso para dentro de casa, porque aquela coisa, é em casa que lava prato sujo, eu esqueci o nome, como é que fala? Tipo, a roupa suja. Em casa que se lava a roupa suja. É basicamente isso. Lava a roupa suja onde ela de fato sujou e traz para casa. Porque muitas pessoas, inclusive os próprios atendentes, não têm essa escuta em casa. Não tem, né? Porque aprendeu, por exemplo, se lá na infância fala assim, não, não sei o quê, falou a verdade, foi você que pegou, né? Vai tomar um tapa para aprender. Ela já aprendeu desde a infância assim, eu não posso falar a verdade, eu não posso me abrir com minha mãe, ou com meu pai, ou com meus irmãos, tio, vó. Sabe Eu vou acolher, tomar. nunca foi É, acolhido, né, doutor Ricardo? Como é que vai acolher se nunca foi acolhido? exato, né? E aí uma criança que passou por isso, ela se sente culpada. Ela se sente... Aí essas culpas que vão sendo acumuladas ao longo do tempo é que vai lá na frente, aí uma pessoa fala alguma coisa, eu me sinto culpada, porque eu acho que eu que sou responsável pelo problema dela. Aí eu levo pro lado pessoal e levo isso para minha vida, né? O que que um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo faz? Já pensou se todo mundo que a gente atende a gente leva pro lado pessoal? Né? A gente, em uma semana, a gente tá doente. Exato. Então, é importante separar. O que é do outro não é meu, né? E como é que eu coloco, como é que eu não pego o que é do outro, que é para mim? Primeiro, a boa empatia põe limite. Se a outra pessoa não quer escutar, ou ela quer permanecer na razão dela, ok, eu não vou falar para quem não quer ouvir. É o que na Bíblia fala, dá pérola aos porcos, né? Você vai dar pérola para porco? Porque eles comem pérola igual comem lavagem. Aí eu vou ficar procurando trazer a melhor comunicação amorosa, cheia de recursos, eu chamo de tecnologia afetiva. Para uma pessoa que escolheu que não quer receber, eu vou dar pérola aos porcos? De jeito nenhum. Eu vou trazer a minha energia para quem quer e para quem está disposto a ser ajudado e a ser escutado. Então, quando vê que a pessoa está irredutível, não quer sair daquele lugar, não percam energia com ela. Não percam. Procura se desvencilhar o máximo, o mais rápido possível desse atendimento, coloca o limite. Ó, olha, é importante que a gente fale no mesmo, é aquele exemplo que eu dei. É importante que a gente fale no mesmo tom de voz, né? Permanecendo com respeito entre ambas as partes para que eu consiga te escutar e aí sim te ajudar. Agora, nesse tom de voz eu não consigo te escutar e assim, naturalmente, eu não consigo te ajudar. Ah, então você não quer me ajudar? Então não sei o quê. Não dá, dessa forma não tem como. Aí a pessoa vai dar nota ruim, vai desligar, ok, mas é melhor que vaza mesmo, porque isso aí é petróleo em água limpa. Não permita que algumas gotas de petróleo manche a água inteira. E como é que faz isso? Não dá vazão para quem escolheu não escutar, não ser escutado. Deixa aí. Porque ao mesmo tempo que um desse cliente que contagia mal aos ambientes, se eu tiro essa erva daninha, eu estou abrindo espaço para clientes muito melhores entrarem no lugar. Muito mais, muito mais. E estou preservando a saúde mental dos funcionários, dos colaboradores, e estou colaborando para todo mundo ficar mais satisfeito, todo mundo ter melhores resultados. Isso é que é um movimento colaborativo. É de colaborar. Acredito que por isso que os supervisores pediram essa reunião contigo, doutor Ricardo, porque tem em alguns momentos, né, Bianca, só me corrija se eu estiver errado, que os supervisores entram em ação. Então, eles estão ali no atendimento, eu acredito que Uhum, eles pedem, tipo, me socorre aqui que eu tô falando aqui, e o cara não adianta, né? Eu posso falar mil uhum, vezes que o cara não tá entendendo.
Aí vocês entram, né, Bianca? E aí Frequentemente ocorre isso. eu sinto que é esse entrar que eles queriam. Eu acredito, ouvindo, Ah, né, o doutor Ricardo, eu acredito que o time ainda não consiga, porque senão eles vão fazer para todo mundo. Então, eu acredito sim, que seja prudente somente os supervisores fazerem esse limite, sabe? Nesse momento, sabe, doutor Ricardo? sem Senão, dúvida. qualquer coisinha o atendente vai falar, vai usar isso. Então, acho que é só para os supervisores terem Sim, essa sensibilidade de em que momento ele bota ali um limite para o cliente. Olha, né? Eu sou supervisor, não é perfeito. nem questão de hierarquia, nem nada. Olha, eu estou aqui para te escutar. Mas eu também não estou conseguindo. Então, sabe assim, volte no momento que você estiver mais calmo, coleguinha. Não tem o que fazer. É, Então, acredito que seja uma das coisas que o time dos supervisores sentiu como que, né, nós explicamos para os atendentes, mas e nesses casos, quando o supervisor entra em ação, né, até para ser essa sequência, né? Então, acho bem importante ficar claro aqui que seria, eu vejo que é para o supervisor. perfeito. Exato. É melhor trazer para alguém que tem mais segurança do que está fazendo, mas se sente mais. Que tenha também, que traz um ar de mais autoridade, isso tanto vai deixar o atendente, eu tenho esse respaldo, nessa proteção, aí vai, opa, eu sei que se chegar algum momento eu não conseguir dar conta, vai ter alguém para ali para me dar um suporte. Maravilhoso, é importante isso. Né? Senão vai fragilizando demais o atendente. Gente, eu já atendi muita gente de telemarketing, mas muita gente. E como que eu vejo muita gente que deprime, que vem de tensão de ansiedade, burnout, não se sentem apoiados. A reclamação geral deles é só de gerentes que brigam, que humilham, que xingam, que não atendem meta, que não sei o quê. Eles ficam extremamente sufocados, extremamente pressionados. E a pessoa, nessa hora que ela tá vendo, por exemplo, tem um cliente que tá xingando, ela quer se sentir amparada e acolhida, ela não quer se sentir mais pressionada. Ela já tá lidando com uma situação desafiadora ali. Aí chega um gerente massacra o atendente, né? Não, vamos dizer assim, terapeuticamente falando, o que esse atendente está pedindo, o que é uma criança que está se sentindo insegura, que está se sentindo, meu Deus, eu tenho um adulto para me proteger, alguém, eu não sei o que fazer. Aí chega essa figura do supervisor e traz aquela sensação de proteção e segurança. Então, se a minha criança interna sabe que eu posso ter minha autonomia, a minha desenvoltura, brincar do jeito que eu quero, fazer as coisas. E aí, caso alguma coisa não dê certo, tem um adulto para me oferecer suporte e segurança, aí a criança se sente livre. E aí, naturalmente, você vai trazendo autonomia e segurança emocional. E aí chega uma hora que esse atendente vai conseguir resolver por si só. Porque foi oferecido proteção e segurança. Essa é a criança que não vai se tornar dependente quando adulto, quando lá atrás. Ela vai amadurecendo, né? Como tem que ser, não é? Você não jogou ela no campo de batalha, você foi preparando. É. E é esse o meu olhar, né? Como o time, não só de idade, mas tem muita gente que está pouco tempo na empresa também, Uhum. sabe, doutor Ricardo? Então, o meu olhar era para isso, de prepará-los para virar pessoas, adultos, né? Porque eu imagino que eles são hoje, eles são crianças no atendimento. Então, o meu olhar Exato. é isso, como que a gente fornece ferramentas, apoio, né, para eles se tornarem adultos nos atendimentos. Por exemplo, a Exato. Bianca, o Christopher, o Mano, o Gabriel, os supervisores, os gerentes, os diretores, eles são esses adultos hoje do atendimento. Mas o Aham. restante, eles ainda são as crianças. Então, eles ficam com medo quando um cliente xinga, será que eu posso? Só para você ter uma ideia, chegaram ao ponto de perguntar para nós, você lembra disso, mano? Se eles Aham. poderiam responder quando o cliente perguntava para eles. Oi, bom dia, tudo bem com você? Ah, mas eu posso responder quando o cliente me pergunta se eu estou bem? Eu lembro que você falou isso, desse exemplo. Então, olha o quanto eles ainda são imaturos, né? É assim, eu tô ali acuado, eu não sei se eu posso. Então, por isso esse trabalho de desenvolvê-los emocionalmente, prepará-los Aham. para eles baterem no peito e falar, cara, eu sei fazer isso. Além da parte técnica, né? Emocionalmente preparados, né, doutor? Perfeito, é isso mesmo. E às vezes também não errar a mão de dar, fazer demais por eles, porque aí senão fica aquela criança mais mimada, aquela criança que também tem dificuldade de fazer por si só, que existe um pai ou uma mãe muito em cima. São nuances, né?
É o limite bem dado no momento certo, na hora certa e na dose certa. E acima de tudo, é, proteger esses adolescentes, né? Dar o suporte, a segurança para eles. O, tipo, eles fizeram um erro ou não sei o quê. Ok, tá tudo bem, tem gente que erra mesmo. É importante eles se sentirem, isso eu vejo de muitas pessoas que eu já atendi, especialmente no telemarketing, é como se todo o peso de uma coisa que não deu certo ou de uma nota baixa que é em cima do atendente. E muitas vezes não é. Muitas vezes tem gente ali do outro lado da linha que é um psicopata ali, gente, né? A pessoa massacra mesmo. Então não vamos recair esse peso, essa cobrança, essa culpa de uma nota ruim em cima especificamente do atendente. A gente nunca sabe quem tá do outro lado. E tem gente que é ruim mesmo, né? Tem gente que é ruim e às vezes tá ali só para descontar raiva em cima de alguém. Acolher. Acolhimento com limite e seguir esse método. Maturidade alcança-se com a prática. É importante trazer para eles, apliquem esse método entre vocês. Pega quem você tem mais afinidade, né? Que se sente mais à vontade de vulnerabilizar diante de você, conversa mais, para a pessoa sentir que ali ela tem uma rede de apoio, que não é só um lugar que ela vai trabalhar, cumprir uma carga horária e ter um salário ali depois. É bacana. Quer ver? A gente pode até perguntar para a Bianca. Bianca, quando vocês fazem aquela reunião com os atendentes, né? Que vocês passam um feedback, vocês já experimentaram fazer esse movimento que o Dr. Ricardo falou, assim, né? Estou aqui para te escutar, né? Ou vocês falam e o atendente fica ali escutando, né? Como é que é esse Uhum. trabalho? Se você puder compartilhar, ou humano. Eu acho que a Bianca, como supervisora, ela faz isso também, né, Bianca? A gente tem os dias que a gente passa feedback, né? Que o mano passa no começo do mês, a gente passa ali pela metade do mês, na semana do dia 15 mais ou menos. E é sempre assim, a gente fala o que tem para falar e sempre pede depois. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você quer que a gente passar para a gente sempre pede isso. Legal. Então, podia, nesse momento, não sei o que que você acha, doutor Ricardo, de repente, eles inverterem a ordem, fazerem primeiro, eles, estou, né, esse feedback agora, na verdade, vocês vão dar para nós. Então, nós estamos aqui para escutá-los e depois vocês darem o feedback do trabalho. Não sei, né, pensando agora. Podemos, sim, dá para implantar sim, que muitas vezes Legal. a gente, até na hora de passar, que nem eu sempre, quando passo a folha de pagamento, já passo, primeiro, valor, tá tudo certo, conferiu, agora sim, me passa aí pontos positivos e negativos que tivemos no mês. Opa, a pessoa já não sabe o que falar. Pensa aí algum ponto positivo e negativo. Aí depois eu já aplico o que as notas que teve, já aplico o comportamento interno, já se tem alguma cobrança, dá uma cobrança e tal, mas primeiramente eu já sempre faço dessa forma. Eu escuto eles primeiro e depois a gente passa. Mas eu nunca falei, estou aqui para te escutar. Não, a gente fala, me passa os pontos positivos e negativos. Então, posso É legal, né? incrementar. Também Sim, implementar isso, porque se é uma coisa que a gente quer que eles implementem com o cliente, precisa começar internamente, né, doutor Ricardo? Assim, exata. se a gente A É, começar a fazer o prática, exercício, né, nós falarmos isso e depois eles, né, vão, cara, estão fazendo com a gente, vamos fazer isso para os clientes também, né, e vira aquela corrente do bem, né, deu certo para os clientes, já vamos fazer internamente para ver como é que é. No início vai sim. chegar a assustar, né, doutor Ricardo, vai assustar, como assim? O humano tá me perguntando, ele tá me escutando, o que que eu vou falar? Talvez no primeiro momento ele não aham, é. Mas isso a gente já tem no treinamento. A Bianca deu uma saída agora que ela foi solicitada. Estou conferindo na câmera aqui. Mas a gente já tem no treinamento que a voz do funcionário que chegou há uma semana, um dia, ou de um ano atrás é a mesma que interna. Se é ideias para melhoria, se é umas cobranças, então a gente já deixa o funcionário assim com a voz aberta para sugestões a todo momento, não é só o dia do pagamento e tal, né? Então ela já chega, poxa vida, uma empresa um pouco diferente, eu posso falar com qualquer funcionário, qualquer cargo, a qualquer momento. Sim, a gente é dessa forma aqui e funciona muito bem. Mas vamos tentar fazer Que esse exercício, né, de colocar essas palavras, esse método, inclusive, dessas reuniões de feedback, né?
Isso. E é muito interessante quando eu faço, geralmente só começo do mês eu faço esse bate-papo com cada funcionário, e daí eu falo assim, ó, eu tô aqui não só hoje, eu tô aqui, se você lembrar amanhã ou depois, e sempre 3, 4 dias depois vem 3, 4 funcionários, mano, aquele dia eu não lembrei, agora eu lembrei sobre isso, aquilo e tal, tal. Então eles, talvez na hora eles têm medo, eles ficam repensando 2, 3 dias, e daí eles vêm tá fazendo algo que eu acredito que é muito certo, que eles se sintam bem trabalhando dessa forma, né? Então a gente tem essa sequência aí. Eu só vou abrir, um paciente meu chegou aqui, eu só vou abrir, vou deixar ele aqui, eu já vim aqui, Ah, daí tá? a gente já finaliza, doutor Ricardo, também. Isso, Beleza, beleza, perfeito. exato. Bom, a gente vai gravar com a reunião gravada, daí depois a gente compartilha com os outros supervisores também, que eu acho bem importante esse momento, sabe, de... E é estranho, né? A gente olhar no olho, imagina, Bianca, olhar no seu olho e falar assim, Bianca, eu tô aqui te escutando, né? Tô aqui para te... Aí você fala, como assim? Porque nunca foi falado isso. Então, é esquisito no início. Então, a gente tem que compreender que para eles também é esquisito falar isso para o cliente, porque eles também nunca falaram. E o cliente vai achar estranho, porque de repente ninguém nunca falou isso para ele. Então, olha a corrente que a gente está transformando e tá, né? Quando eu mando para os atendentes ali, como é que foi, né? E até eu vou colocar isso para mim. Estou aqui para te escutar. Como é que foi o treinamento para vocês? Né? Como é que foi essa experiência? Quero ouvir de vocês, como que foi essa experiência. Então, bem bacana a gente implantar, né, entre nós também. Isso é bem, bem importante. Você não ficou, né, Bianca, que você estava ruim aquele dia, A mas foi Bianca legal tava ter dodói. participado desse encontro, que daí deu para você entender um pouco também dessa fala dele, né, do método e tudo, deu para você entender que o objetivo dele é esse, Sim. essa coisa do levar o acolhimento, mesmo com uma situação difícil. Lógico, não é acolher e ficar acuado. Mas foi muito bom. Né? Aquela vez o Christopher tinha comentado comigo mais ou menos por cima o que tinha sido dito, né? Mas participar é bem melhor. Com certeza. Exatamente, na prática é outra, por mais que é só online, mas a gente vamos estudar. Agora a gente está com os custos reduzidos da empresa, mas eu vou cotar, falar com ele lá, Fernando, a gente vai cotar para ver quanto ficaria para ele vir aqui 1, 2 dias, acho que compensaria logo 2 dias para ter um bate-papo com a turma aqui e tudo mais. Vamos cotar, eu levo para a direção e vamos ver se aprova ou não. A gente faz um. Faz Ele é de parte São Paulo, né? do planejamento, sabe, mano? Faz parte desse Exato. planejamento, né? Eu E é tô. uma coisa interna nossa, porque isso não é grupo inteiro, é uma coisa específica que eu acho que o Christopher já marcou essa reunião justamente porque a gente fica preocupado com a saúde do nosso atendente, não é só do cliente que a gente tem que se preocupar, tem que se preocupar aqui também, que não adianta nada a gente estar ali perfeito para o cliente com uma doença interna aqui, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nesse ponto aí. É, Mas troca uma ideia com ele, veja como que funciona, se ele faz. Ele é de São Paulo, você falou, né? ele tá em São Paulo, sim. Ele tá em São Paulo. Ah, São Paulo, Cascavel, Pulinho também. Então, a gente dá para organizar alguma coisa aí. E a minha ideia E, é essa, tá, mano? Minha ideia é uhum, trazido ele nesse momento, né, para fazer uma fala. Ele tinha trazido uma proposta até um pouco mais longa, né, com vários encontros. E eu tinha falado, primeiro eu gostaria de fazer uma coisa pontual para o pessoal conseguir, sabe, sentir, e depois a gente vai. Tem todo um trabalho aí para um objetivo, né? Que eu trouxe para o Christopher também, para a gente poder, para os próximos encontros, ter né, o que que a gente vai fazer na sequência. Mas eu acho que é bem possível, sim, a gente levar o Dr. Ricardo junto com a gente. perfeito, perfeito aí. Se ele só voltar, a gente já finaliza com ele. Deixa eu avisar Sim. um pouquinho atrás. Depois você deixa o link no grupo, acho que você está no grupo do horário, acho que o horário que está todo mundo para visualizar essa reunião. Sim, eu vou colocar lá O no, horário. no, no Slack lá, certinho. Pode Ou no deixar. Slack também. Slack já fica fácil. Uhum. Posso contar para você quem foi os campeões do mês? Já vamos bater um papo, enquanto o doutor não volta, vamos bater um papo aqui. A gente
como teve também a sua parte, Fernanda, teve a parte aqui dos supervisores e tudo mais, e incrivelmente terminou empatado. Duas Certo. pessoas ficaram empatadas e o Mano decidiu não desempatar, porque os dois têm um mérito muito parecido e tudo mais. Eu já te falo quem que foi. Fala- Acho que Tem. vamos finalizar então com o doutor. O doutor também tem os outros compromissos, né? Doutor Ricardo, obrigada mais uma vez. Acho que já deu mais uma luz, né, para a gente continuar esse trabalho humano enquanto você estava ausente aqui um pouquinho. Ele falou, né, da gente tentar trazer a sua visita presencial e já era o meu objetivo, né, de trazer daqui a um tempo. Então a gente vai organizar isso, tá? Contigo, com o time Mr. Jack. Para a gente fazer isso o quanto antes. Então, o pessoal já te conheceu, então, né? Então, eu acho que faz sentido a gente avançando nos próximos meses aí juntos também. Perfeito. E o presencial é uma forma de acelerar o processo. É Exato, simples, exato. né? Porque dá para É uma... fazer coisas que não dá para fazer no online também, né? Eu trato Exato. eles, assim, eu cuido deles online né, toda semana, mas a cada 2, 3 meses eu vou presencialmente. É completamente diferente, né, mano? É bem diferente. E sempre tem gente nova, sempre tem gente inovando, que nem eu falei para Fernanda, não adianta a gente dar o melhor ao nosso cliente e não cuidar dos nossos atendentes. Quando vê, a gente tem uma doença interna aqui, querer Aham. só focar no cliente, a gente vai ter uma preocupação justamente com, vamos colocar literalmente alguns traumas que o atendente pode ter com uma gama de atendimentos pesados, né? Então a gente já sabe que tem muitas pessoas aqui que têm família e tudo mais, e até ameaças ocorreu no nosso grupo de atendente, nos atendimentos, né? Então, são coisas assim que a gente tem que aprender a desligar. Que nem a gente fala assim, não vamos olhar para um ou dois atendimentos que foram problemáticos, vamos olhar no resultado final, que foi sensacional, né? Então, esse é um ponto que a gente vai amadurecendo aí com você, para trazer justamente para uma forma nova de... A gente já tenta repassar da melhor forma para o nosso funcionário, mas automaticamente vindo um profissional no ramo já fica diferenciado, né? Mas vamos conversando. Perfeito. Então, gente, então é um prazer, me coloco à disposição, né? Para breve a gente fazer um contato presencial. E é isso, estou muito feliz, parabéns também pelo empenho de vocês. Fernanda, parabéns pelo seu trabalho exemplar, né? De consistência e constância, né? Que você faz com eles. E é isso, um beijo para vocês, tenham um dia maravilhoso aí. E estou muito feliz, realmente, por tudo como está acontecendo. Certinho. Muito obrigado novamente, doutor. Um abração aí. Obrigada, Bianca. Valeu, Obrigada, gente. mano. Beijo, beijo, gente. Beijo para Valeu. você. Fer, Tchau. só segura um pouquinho, Fer. Aí já. Vamos parar a gravação, então, peraí.